aproveitar a sua participação aqui no estúdio para voltar a chamar o Paulo José Ribeiro, que vai trazer mais informações para a gente do Santos Export, que será realizado amanhã, a partir de amanhã. Paulo, é com você. Boa noite mais uma vez, Adriana. Boa noite para você que acompanha o BN News 19 horas. Expectativa grande para mais uma edição do Santos Export que começa amanhã aqui no Santos Convention Center. A gente abriu aqui o jornal mostrando a montagem aqui do espaço onde vão acontecer as discussões e os preparativos finais para esse que é o evento mais tradicional do Grupo Brasil Export. Acontece desde 2003, sempre debatendo as principais demandas do principal porto do país com grandes autoridades do setor de logística e infraestrutura nacional. A programação começa logo pela manhã debatendo inovação e tecnologia no Porto de Santos dentro da programação do Inova Export, que terá a participação do diretor de inovação do Ministério de Portos e Aeroportos, Tertio Koik. Mais tarde, os assuntos jurídicos entram em pauta no Infrajur com uma palestra do ministro e presidente do TCU, Vital do Rego, e também com um painel falando sobre os impactos da reforma tributária dentro do setor de infraestrutura. A programação desse primeiro dia ainda tem uma apresentação do secretário nacional de Aviação Civil, Tomé Franck, que vai falar sobre o aeroporto de Guarujá, e também discussões sobre ESG dentro do Infra-ESG, que é uma parceria do Grupo Brasil Export com a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, e o Ministério dos Transportes. A gente conversou com o presidente do Conselho do Santos Export, Ricardo Molitsas, que falou sobre alguns dos principais assuntos que serão discutidos nesses 2 dias de Santos Export 2025. Vamos conferir. Quais as principais demandas que precisam ser resolvidas aqui no Porto de Santos hoje? Olha, os acessos, que não é uma novidade, né? Sim. A gente fala nisso há muito tempo. Eles continuam sendo um problema para o Porto de Santos. Né? O Porto de Santos vem crescendo a uma taxa de 5% a 6% ao ano. A gente prevê que vai se atingir uma tonelagem muito antes daquilo que era previsto anteriormente, diante desse crescimento, e esse crescimento continuando. E a preocupação é que a gente chegue num ponto que a gente seja limitado ao crescimento do Porto de Santos por conta da falta da infraestrutura. A gente tem um painel no Santos Export que a gente fala de Santos nos próximos 15 anos. Né? A gente deu uma estreitada nisso, embora para Porto 15 anos não é nada. 15 anos é um prazo muito curto. Mas a gente quer olhar daqui a 15 anos. Nós temos alguns desafios importantes. Essas obras que estão indicadas, elas devem acontecer nos próximos 4, 5 anos. Né? Qual a preocupação? De que essas obras efetivamente comecem em 25, no máximo no início de 26. Por quê? Porque em 26 nós temos eleição. Né? E o que a gente não pode ter é o que a gente tem, olhando historicamente para a história do porto ou de toda a infraestrutura, são mudanças de governo e mudanças de políticas de governo. Nós não temos uma política de Estado que diga o seguinte: isso aqui foi planejado e independente de quem está no poder. Hoje, essas obras vão continuar seguindo. Vamos aos gargalos aquaviários. A gente tem aí uma perspectiva de um aumento da profundidade do calado do Porto de Santos para 16 metros. Atingir os 17 metros, que seria aí algo próximo do ideal, só após a concessão do canal que está sendo planejada pelo Ministério de Portos e Aeroportos. Você sente ameaçado a movimentação no Porto de Santos por causa desse gargalo aquaviário? Não, ameaçado não é, Gustavo. O fato é que você acaba tendo navios chegando no Porto de Santos que não podem usar sua capacidade total, porque eu não tenho profundidade suficiente, que é o caso dos navios de 366 metros. Né? O 16 metros não resolve o problema do navio de 366 metros, né? Porque são navios que têm de calado entre 15,5 e 16 metros de calado. Para que eu tenha um calado de 16 metros, eu preciso mais de 17. Mas nós precisamos trabalhar também para tirar algumas restrições, porque isso vai
espelhar no futuro uma melhor utilização do nosso canal, uma utilização com mais eficiência, com mais rapidez, para que a gente possa ter uma capacidade maior desse canal de operação no Porto de Santos. Hoje, no setor de ferrovias, estamos com a FIPES e também com essas obras programadas da Rumo, numa situação um pouco melhor, né? Um pouco mais confortável, mas mesmo assim ainda não temos o ideal de movimentação ferroviária Porto de Santos. Não, porque né? o ideal para o Porto de Santos e o que está previsto na FIPES era dobrar a nossa capacidade. Essa capacidade só dobra a partir do momento que a pera aqui no Porto de Santos fique pronta, né? E isso a gente ainda não tem perspectiva de quando essa pera vai estar pronta, né? Essa pera ela acaba por separar caminhos, né, de carga que vem para a área de Outeirinhos com a carga que vai para a ponta da praia, e isso sem dúvida vai dar um salto de capacidade, mas é algo que a gente não tem claro ainda hoje no horizonte de quando essa obra fica pronta, por algumas questões que estão envolvidas, que estão sendo discutidas, estão sendo olhadas, mas o fato é que a gente não tem uma perspectiva para dizer, olha, no ano tal, no mês tal, essa obra vai estar pronta, né? Qual que é a importância de reunir todas essas autoridades, tanto da esfera privada, da esfera pública, federal, estadual, no mesmo espaço, para debater essas demandas e buscar as soluções para esses problemas, né? Olha, Gustavo, a importância disso é a gente voltar a tratar dos assuntos, né, que a gente vem tratando ao longo dos anos e que não tiveram solução ainda, né? Porque assim, eu acredito que a gente só consiga fazer algumas coisas andar na pressão. E a pressão aqui não tem o lado ruim da pressão. A pressão de botar todo mundo para discutir, para falar, para entender quais são os problemas, né? E a gente não pode desistir desse debate até que a gente tenha as soluções prontas e apresentadas para a operação.